Boa tarde, meu nome é José Gabriel, sou da Escola Menino Jesus, tenho 14 anos, estou aqui com meu convidado especial, José Antônio, conhecido como Chechel. Agora passo a palavra para ele. Em primeiro lugar, boa tarde, né? Você me desculpa algum erro, que eu sou analfabeto, nunca passei por isso, né? Mas dia a dia sempre aparece, né? E estou aqui à disposição, né? O que tiver no meu alcance, né? Vocês hoje são sabedores, né? Fale um pouco sobre você, onde nasceu, onde cresceu, como foi a sua infância? A minha infância foi muito pesada. Vim de um sítio chamado Cachoeirinha, na barriga da minha mãe, né? A minha mãe muito trabalhadeira, na Pedra do Rio e engomando. Não pôde me criar. Eu fui criado pela uma mulher chamada Maria Catarina. Com ela e o pai, que me criou até a idade de 7 anos, se chamava José Antônio do Nascimento. Portanto, é muito difícil lembrar nesse caso aí, que às vezes, né, para trás dói um pouco, sabe? Mas eu estou satisfeito até hoje, né? Me levaram para um sítio chamado Cantinho, lá em Aparecida, né? E lá eu passei até 7 anos. De 7 anos, a minha mãe morreu e a minha mãe biológica foi buscar, né? Chegando em Coremas, que era diferente a letra, né? Tiraram o U e botaram o O. E então eu fui adaptado com uma pessoa chamada Pedliano. Ele era carpinteiro e eu então passei a trabalhar com ele dessa idade até 17 anos. Trabalhei 10 anos, né? Ele muito sabido e eu aprendi, nesse período, aprendi alguma coisa com ele. Em 64 me empreguei no Denox, né? Graças a Deus lá eu fui muito bem recebido e consegui chegar o mesmo ponto do trabalhador mais velho, né? Eu ganhava 81 e eu entrei ganhando 31.600 e lá eles ganhavam 81.600 e com um mês após eu igualei, né? Aí então é o seguinte, aí trabalhei 6 meses, dos 6 eu vim trabalhar mais pedriano, trabalhei 2 semanas, aí o padre me convidou. Lá eu fui trabalhar mais o padre eu comecei em 65 e deixei de trabalhar com ele em 88. Né? 3 anos, né? Agradeci, ainda agradeço, porque, embora que ele não esteja, mas o que ele me aprendi com ele, hoje em dia eu estou aplicando aqui, está servindo para a população, né? O meu nome está espalhado também, através de Padre Guilherme, entendeu? E né, nas embarcações, não só do Corema, mas dos outros estados também, eu faço as ferramentas, quer dizer, fazia, mas eu entreguei a meu filho e ele está fazendo uma parte e eu faço a outra de montagem de motor, né? Graças a Deus não perdi minha confiança, entendeu? Muita gente ainda bota dinheiro do mesmo jeito que botava, né, antes, né? Que eu trabalhei 51 anos com o dinheiro dos outros. Eu ainda trabalho porque minha condição ainda é pouca. Então é o seguinte, o serviço o cara tem que dar. Às vezes a gente paga todo, né? Mas tem que dar a metade. E hoje ainda permaneço dessa mesma forma. Só. Como começou a trabalhar de mecânico? Mecânico, como eu comecei a trabalhar de mecânico, né? Agradeço primeiramente a Deus e as pessoas que eu estava olhando eles trabalhar. Eu não tenho um mestre de mecânico, o meu mestre é longe, sabe? E então eu vendo os outros trabalhando e lá eu olhando e me tornei mecânico, né? Dessa forma, né? E aí torneiro mecânico eu ensinei a mim, mas eu não tenho, né? Eu não mesmo na prática, né? Porque eu não tenho professor de mecânico não, né? Entendeu? E graças a Deus eu aprendi com a cadência que nasci com ela. Quem te ensinou ou te inspirou a entrar nessa profissão? O tempo
o tempo, eu fiquei muito encarecido primeiramente com o padre, porque tudo pertencia a ele. Ele foi passar 6 meses na Holanda, né? E eu passei 6 meses mexendo no torno mecânico, entendeu? E então, do torno mecânico me inspirou as outras coisas, né? Eu fundia peça, fazia hélio de barco, talvez a Paraíba nunca fez, né? O relógio eu tenho Zé Travasco, coisava no papel na casa dele e eu ia e fazia, não é? Mas para derrubar relógio tudo, eu não tenho mestre não, né? Meu mestre foi na minha prática, né? Que eu faço peça, faço tudo de relógio, né? Graças a Deus. E aí, entendeu? Aliás, que eu nem posso nem dizer o que eu sou. Quem tem que dizer o que eu sou é o povo, né? Pronto. O que você mais gosta do seu trabalho como mecânico? É o que eu exerço, né? Ainda hoje eu exerço, né? Na idade que eu estou. Gosto muito. Eu gostaria se pudesse, que foi tirado, né? Pessoas de menor para aprender comigo, mas hoje essa capacidade não existe, né? O outro lado tirou, aliás, a prática acabou-se, sabe? A prática acabou-se e ela talvez não volte não. Para certas coisas a prática não vai voltar não. Com nada na alimentação, né? Porque estão se caçando gente para trabalhar, não está encontrando, está ficando uma dificuldade muito grande, né? Eu não sei o que é que está acontecendo com o planeta. Quando a Terra começar a negar, que ela já começou a negar em vários cantos, né? Vai haver dificuldade na nação. Está próxima, ela não está muito longe não, viu? Entendeu? E aí só Deus é quem vai saber como as pessoas vão lidar com esse tipo de coisas, porque está muito difícil. Qual é a parte mais difícil da sua profissão? Da minha profissão? Da minha profissão, a parte mais difícil é que eu estou chegando à velhice. Como foi proibido alguém de menor, né, aprender alguma coisa, entendeu? Eu estou estranhando muito também. E que eu gostaria muito de deixar um profissional nessa parte, mas pelo que eu estou vendo não vai chegar, né? Como eu fiz na profissão de carpinteiro, eu fiz um bocado, né? Na partição na fundição não teve, né? Relógio, Schwitt, Lázaro e esse menino disse isso, né? Eu deixei 3 no caso, né? Só que para desmontar, talvez o menino disse isso, desmonte, né? Mas os outros 2 não. Então, entendeu? Porque a condição financeira não sai, sabe? Você já sabe mais ou menos. Então, a condição financeira não sai e fica difícil, né? Sai essa condição financeira, ficava mais fácil, né? Vamos. Já teve algum momento marcante, ou engraçado, ou emocionante na oficina que você lembra até hoje? Olha, eu acho difícil as pessoas não dizer que não passou por isso, sabe? Porque sempre passa, né? Porque as cabeças são tem diferença uma da outra, não é? E a gente sempre passa por isso. Agora tem que saber como se comportar na circunstância de vida, entendeu? Você e qualquer outras pessoas que estão aqui, porque a primeira coisa é honrar pai e mãe, né? Quando honra pai e mãe, tem um bom sentimento, entendeu? Então, eu como eu tive mãe, mas a minha convivência com os outros, penso eu que foi muito boa. Cheguei até aqui, não é? Com a confiança que, primeiramente, que Deus me deu e que alguém confiou, né? Pois é. Como é ser uma pessoa negra na sua área de trabalho? Isso é fácil demais, né? Porque eu sou muito brincalhão. Nunca levei coisas de raiva, né? Entendeu? Tal. Sempre eu fui educado pela natureza. Então é o seguinte, quando havia alguma coisa de errado na oficina, quando eu trabalhava com 11 funcionários, funcionário do modo de chamar que eu nunca paguei direito para ninguém. Então é o seguinte, né? Trabalhou comigo. Então,
quando eles erravam, eu sentava no banco, mas ele e olha, rapaz, vamos por esse lado, tal e tal e tal, né? Graças a Deus ninguém tem queixa de mim, né? Eu querer ser o tal não, né? Graças a Deus. Você já passou por alguma situação de preconceito? Como reagiu? Aí o padre disse, aonde eu estiver você não é negro. Porque ele queria tirar o dinheiro que ele botou lá no clube, né? E eu sempre, ninguém nem sabe que eu fui o primeiro negro que entrei lá, mas não para dançar, nem nada não, nem para andar no salão. Eu entrei lá simplesmente na área de venda, que ele queria tirar o dele e não estava saindo, né? Aí eu disse, mas padre, ele disse, vá para casa, toma banho, se ajeita e vá para o clube. Eu disse, como é que eu vou entrar lá, padre? Lá não entra negro. Aí ele disse, olha, onde eu estiver você não é negro. Então, vai, pronto, e vá para a área de venda, né? Aí eu fui e fiquei na área de venda até que ninguém me via lá no salão, não. Até quando ele tirou o dinheiro dele, né? Lá de dentro, né? Ele botou um dinheiro lá dentro e depois ele queria tirar, né? O dele. Aí quando eu entrei, aí mudou, entendeu? Que aí o pacote ia todo, né? Que o pacote não ia todo, ele não deu certo para ele, né? Vamos. Você acha que hoje há mais respeito, reconhecimento pelas pessoas negras do que antigamente? Reconhecimento. Olha, é o seguinte, a palavra reconhecimento, ela vem mudando, não é? Talvez cada ano exista uma mudança nessa palavra, né? E quando se muda, alguém acha estranho. Porque a palavra chamada obediência era para ser muito séria, mas ela não está acontecendo, né? Ela está sendo desobedecida, né, pela própria pessoa, né? Seja da maneira que eles queiram agir, está ficando difícil, né? Talvez o ensinamento, quando vai de algum setor, eles não ponham isso na cabeça, está ficando difícil, né? Quer dizer, eu mesmo estou achando, né? Não, entendeu? Estou falando de mim, né? O outro lado é a parte. Mesmo com um pouco de escola, você aprendeu muita coisa na vida. Que tipo de aprendizado mais te ajudou a chegar onde está? Com quem eu trabalhei, né, que era um setor muito diferentemente dos outros, então, como ele me mandava, o que ele me mandava eu faria, ou certo ou errado. Por quê? Porque eu estava ganhando o dinheiro dele, né? Então, em diante, devido eu ter aprendido as coisas com ele, né, na profissão, e a profissão me manteve eu ter minha educação, né? Agradeço também a muitas pessoas também que eu trabalhei com ele. Dificuldade todos nós teremos, né, que não pode ser igual nessa linha, né? E, entendeu? Eu sofri um pouco, né? Eu cheguei até momento de chorar em cima da cama, com desgosto, né? Tal, porque a coisa que eu tenho na vida é você com o dedo dos outros na mão e passar precisão. Eu passei por isso, né? Mas graças a Deus eu cheguei até aqui. Penso eu que eu não deixei ninguém pegar no meu pé, né? Até nesse período que eu estou, né? Nunca deixei, né? Sempre eu procurei, e você como meu neto procura fazer as coisas direito, não só você como todos, porque isso é a forma de um ser humano ter o seu nome bem elevado, né? Na face da terra, né? Porque só tem duas coisas, o bom e o ruim, né? O que você diria para um jovem negro que quer trabalhar ou vencer na vida, como você? Tem que ser muita boa vontade de cada um, porque é o seguinte, né? Como é duas coisas, acaba trabalhar na prática e depois seguir a teoria, porque na prática eu tirei em primeiro lugar dentro de Coremas de bombeiro. Praticamente ninguém sabe nem disso, mas eu tenho um certificado. Tá? E é obrigado, muita coragem. Nesse mundo de hoje, a mudança está na internet, né? Está no celular.
não é? Mas aí eu não vou nem entrar nisso aí, porque a vida é de cada um é que tem que achar da maneira que ele acha, como seguir a vida dele. Agora, para levar as duas partes, não é? Trabalhar e estudar não é muito fácil não, sabe? Eu estudei no Mobral 6 meses, né? E no Mobral tinha uma lição que dizia o seguinte: na peixaria do senhor Maximiliano há muitos peixes. Os peixes chegaram em caça de caixote. Ele examina os peixes quando chega, exige os peixes expostos no balcão. O senhor Maximiliano ficou com a expressão muito alegre por ter conseguido vender todos os peixes por um preço fixo. Os jarros na feira não são caros, os jarros são feitos de um bom barro. Dona Clara comprou quase uma dúzia, ela escolheu os melhores. Dona Clara ficou com a expressão muito alegre por ter conseguido comprar todos os jarros por um preço fixo. Terminou? Que conselho você daria para quem está começando agora na profissão? O conselho que eu dou na profissão é ele fazer com amor, dedicação, não é? Acompanhar pessoas que, como se diz a palavra, uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Isso é palavra para trás, né? Então, ou ele segue um lado ou vai seguir o outro. E quando segue o outro lado, isso não dá certo, né? Porque aí é o seguinte, né? Desonra palavras, né? Desonra palavra chamada desobediência. Quem não tem obediência, fica difícil a luta dia a dia para ele ou para ela. O que o Dia da Consciência Negra significa para você? Rapaz, é o seguinte, na palavra negra, eu não vou me estirar muito não, porque é o seguinte, eu mesmo não brigo com ninguém que quer me chamar de negro, né? Aí, nessa linha, eu disse, eu tenho pena de você, porque a terra vai te comer, né? Do jeito que comer, eu como você, né? Então, é o seguinte, né? Esse dia, que é um dia considerado, como qualquer outros dia que aconteça nesse período, né? É tudo, sabe? Houve diferença, muita diferença para trás, né? Mas agora não mudou, eu vi, tá mudando um pouquinho, porque de um certo, de 2000 para cá, a gente viu muito catador de lixo se formando, filho de pobre se formando, índio se formando. Então é o seguinte, né? Eu achei muito bonito ter acontecido isso de 2000 para cá, sabe? Que mensagem você deixaria para uma pessoa nessa idade? Jovem, ser obediente, entendeu? Procurar estudar muito, ser obediente, né? Porque hoje sem estudo não dá. A prática, ninguém quer, a prática ela foi extinta um pouquinho, porque não corre dinheiro suficiente dentro da prática, aí foi extinta um pouquinho. E não foi extinta, né? Isso depende da figura. Nada é tarde, né? Quando se quer aprender, né? Porque hoje, antigamente é o seguinte, ou prática ou teoria, né? Hoje era para ser do mesmo jeito, ou a prática ou a teoria, né? Estou vendo no Rio Grande do Sul faltando motorista. Por quê? Por causa da prática, né? Era para se ter mais gente na prática também, né? Fazendo volante e tudo, e está faltando. Está faltando mão de obra também nas construções, está faltando. Aí ninguém sabe como é que vai ser daqui para lá, não. Do que você mais se orgulha quando olha para a sua história? O que eu me orgulho é o seguinte, né? É as pessoas, né, dizer para o outro, né? E o outro vem contra mim. Diz, rapaz, eu vi o caba dizendo ali que você é o cara, sabe? Porque eu mesmo não posso dizer quem sou eu, mas eu acho bonito quando as pessoas dizem quem sou eu, né? Fui chamado de doutor, o doutor Zé Hilton. Na época aí, e muita gente me chama doutor, mas doutor de motor, né? Porque um motor bomba, ele é quase idêntico com a figura mesmo, sabe? Tem o coração, que é a bomba, tem o cabeçote, tem cambota, né? Tem biela, então dá quase o mesmo formato. Água, óleo e óleo, que é o combustível, né?
Sem água ele não funciona. É do mesmo jeito da gente. Sem água a gente não vive, né? Do mesmo jeito é um motor. Se botar água ele não vai, não funciona não. Ele queima, né? E eu agradeço a vocês, né? Tá me assistindo. E vocês estão me vendo de um jeito, mas eu sou de outro, viu? Entendeu? Dê uma boa tarde para vocês, né?